Olá, você que acompanha nosso curso de circuitos acoplados magneticamente. Chegamos na aula 12, na aula no qual trataremos de transformadores, mas eu farei apenas uma breve descrição das modelagens relacionadas a transformador, relacionados ao curso de circuitos acoplados magneticamente. Afinal de contas, teremos uma playlist, um curso inteiro tratando de transformadores e será próxima do curso. Então, não há sentido gastar tempo aqui com a abordagem de circuitos acoplados magneticamente, como teremos uma abordagem, inclusive, mais prática. Então, vamos à nossa aula para a gente compreender um pouco sobre os transformadores. Eu tenho aqui uma breve ilustração, uma pequena ilustração, melhor dizendo, de um transformador. Obviamente não é uma ilustração muito bonita, mas ela diz bastante do que a gente precisa entender sobre transformadores. Eu tenho aqui em preto um núcleo feito de material ferromagnético, tipicamente materiais do tipo aço e ferro, que são utilizados, também há ferrites, outros mais. E aqui eu tenho duas bobinas, a bobina 1 em azul e a bobina 2 em vermelho. Aqui estão indicadas as linhas de força do campo magnético que circulam que foram criadas pela corrente 1 e que concatenam apenas a bobina 1. Elas estão aqui indicadas. Aqui eu tenho indicadas também as linhas de força do campo magnético criadas pela corrente 2 e que só concatenam a bobina 2. Obviamente há também o fluxo mútuo, as linhas de força do campo magnético criadas pelas bobinas 1 e 2 que alcançam a outra bobina, respectivamente. E isso vai se dar em maior intensidade quando você tem um núcleo feito de material, como esses que eu acabei de citar, que permite o confinamento das linhas de força do campo magnético. Esses núcleos se operam na região linear, que é a região que a gente vem tratando para utilizar as técnicas de circuitos lineares. Eles podem ser modelados conforme, eles podem ter o equipamento chamado transformador modelados conforme nós faremos na sequência. Vamos tirar esse núcleo para a gente enxergar melhor a questão das linhas de força do campo magnético, ou melhor, as linhas de força que são mútuas. Retirado aqui o núcleo, nós temos várias linhas em azul criadas pela corrente 1 que alcançam a bobina 2 e várias outras em vermelho criadas pela corrente 2 que alcançam a bobina 1. A isso aqui é dado o nome de fluxo mútuo. Vale a pena a gente escrever aqui, ó. Aqui eu vou chamar de fluxo mútuo, e a esse aqui, que só concatena uma bobina, a própria bobina, melhor dizendo, eu vou chamar de fluxo de dispersão. Obviamente, o fluxo de dispersão ocorre não somente na bobina 1, está aqui indicado, como também na bobina 2. O nosso interesse é ter a menor quantidade possível de fluxo de dispersão e o máximo de fluxo mútuo no transformador, ou um fator de acoplamento muito próximo de 1. Essa é a condição ideal. Mas nosso interesse é fazer a modelagem via circuitos e não tratar desses sistemas magnéticos. Então, a gente vai para a abordagem que a gente vem tratando aqui no nosso curso de circuitos acoplados magneticamente. Vamos fazer a modelagem desse dispositivo transformador por um circuito acoplado magneticamente aqui mostrado. Vamos simplesmente organizar as equações de tensão V1 e V2 que nós já sabemos fazer que nós já aprendemos a fazer aqui no nosso curso. Vamos deixar apenas organizadas para poder entender a modelagem do transformador. Eu posso dizer que V1 vai ser igual a L. Já que está representada como fasor, a gente tem que colocar o J ômega para encontrar a reatância, né? J ômega L1 vezes I1 mais J ômega M I2. É a tensão induzida pela corrente I2 na bobina 1. V2 vai ser igual a J ômega L22 vezes I2 mais J ômega M I1. Posso organizar isso aqui de forma matricial. Então, eu vou colocar aqui, ó, V1 e aqui V2, que vai ser igual, V1 vai ser igual a J ômega L11 vezes a corrente I1 mais J ômega M vezes a corrente
e 2. V2 vai ser igual a J ômega M vezes I1 e vai ser igual também a J ômega L22 vezes I2. Note o benefício em usar o subscrito com dois índices. Nesse caso particular, a posição do elemento coincide com o subscrito L11, ou se você trocar isso aqui por JX11, que é reatância, já diz a respeito da posição. Note que caso você tivesse também as indutâncias mútuas diferentes uma da outra, elas apareceriam assim, ou seja, o subscrito diria também sobre a posição delas. Como um circuito que a gente trata com as indutâncias mútuas idênticas, então vamos manter aqui o M. Mas o nosso objetivo mesmo, enquanto eletricistas, é poder tirar esse acoplamento magnético e resolver apenas a técnica de circuito, porque fica ainda mais simples e a gente consegue tratar os problemas sem a necessidade de analisar a polaridade que pode causar erros. Então, uma possibilidade é a gente substituir esse circuito com acoplamento por um outro que não tem acoplamento nenhum. Se esses circuitos forem equivalentes, então a gente pode fazer as contas desse circuito à direita, exatamente como sendo desse circuito à esquerda, que corresponde a esse circuito, a esse sistema, melhor dizendo, que é um transformador, um dispositivo físico, a representação aqui, ilustração de um dispositivo físico. Então vamos lá, vamos desenvolver as equações de tensão V1 e V2 para esse circuito à direita sem acoplamento magnético. Eu tenho aqui V1, que vai ser igual a J ômega LA vezes I1 mais J ômega LC vezes I1 vezes I2. I1 mais I2. I1, desculpe aqui, mais I2. Mas notem só, eu tenho J ômega LA vezes I1, J ômega LC vezes I1. Portanto, eu posso isolar o I1, que vai estar multiplicando a soma desses dois elementos, e I2 fica separado apenas com LC. Vou organizar isso melhor para a gente poder fazer uso dessas equações com mais facilidade. Aqui eu vou atrás da tensão V2. Sigo o mesmo procedimento. Vai ser I2 vezes LB, e vai ter aqui o LC, que multiplica I1 mais I2. Então, já deixo organizado. Vai ser igual a J ômega LC vezes I1 mais J ômega, e 2 vai estar multiplicando LB e LC. Então, LB e LC vezes 2. Vou organizar também de forma matricial. Vamos lá fazer essa organização. Tenho aqui V1, aqui V2, tenho, portanto, J ômega LA mais LC, que multiplica I1, e tenho aqui J ômega LC, que multiplica I2. Agora, seguindo para tensão 2, eu vou ter J ômega LC, e aqui eu tenho J ômega LB mais LC. Pronto, organizei as duas equações e devo ter em mente o seguinte: se esses dois circuitos podem ser tratados como circuitos equivalentes, significa dizer que essas matrizes também devem ser iguais. Essas equações todas devem coincidir. E o que faremos então para elas coincidirem? Nós temos que ter em mente que esse valor L1 tem que ser igual a LA mais LC. L2 tem que ser igual a LB mais LC. E M deve ser igual a LC. Vamos fazer isso aqui abaixo. L11 tem que ser igual
a LA mais LC. M é igual a LC, portanto, LC é igual a M. E temos também que L22 é igual a LB mais LC. Vamos isolar aqui, portanto, o LA. LA tem que ser igual a L11 menos LC. L11 menos LC, que a gente sabe que vale M. Aqui já está feito. E aqui vamos isolar LB, que a gente sabe que tem que ser igual a L22 menos LC, que já é igual a M. Já sabemos que é igual a M. L22 menos LC, que é igual a M. Pronto. Podemos dar destaque a esses 3 itens e aqui a gente já consegue fazer a nossa análise. Temos aqui como fazer esses 2 circuitos serem iguais, se a gente puder analisá-los como se fossem equivalentes. Notem, tendo em mente, portanto, que LC é igual a M, a gente tem o seguinte: essa queda de tensão que ocorre nesse ramo especificamente, ela vai ser igual a reatância indutiva mútua vezes, abre parêntese, a corrente 1 mais a corrente 2, ou seja, reatância mútua vezes I1 mais reatância mútua vezes I2. A reatância mútua vezes I1 é exatamente o valor da tensão induzida na bobina 2 criada pela corrente 1. A reatância mútua vezes I2 é a queda de tensão na bobina 1 criada pela corrente I2. Significa dizer que ela corresponde exatamente à soma desses 2 fluxos magnéticos, esse fluxo mútuo. Ou seja, esse termo específico que está aqui no meio dessa queda de tensão corresponde às quedas de tensões relativas aos fluxos mútuos ou ao fluxo mútuo, já que o termo fluxo, obviamente, já concentra todas as linhas de força do campo magnético. Agora, a nossa análise em relação ao LA e LB. São correspondentes, então basta fazer de uma que vai valer para o outro também. O LA correspondente à bobina 1 e o LB correspondente à bobina 2. Olhem só, o LA ele é igual a L11 menos M. L11 é todo o fluxo criado pela bobina 1, e está aqui todo ilustrado em azul, o fluxo de dispersão, mais uma outra componente que alcança a bobina 2. E a gente percebe que o termo LA é retirado da componente mútua, ou seja, fica basicamente o próprio fluxo de dispersão. Ou seja, ela vai modelar o LA ou equivalentemente o XA, quando você colocar no domínio da frequência, a componente de queda de tensão relativa exclusivamente ao fluxo de dispersão. Então, eu tenho o fluxo de dispersão sendo modelado pelo LA e o M agora modelando todo o fluxo mútuo. Eu passo a ter, portanto, a queda de tensão V1 dado pelas componentes que de fato fazem ela existir. Uma parcela do fluxo de dispersão e outra em relação ao fluxo mútuo. A mesma coisa eu digo em relação à bobina 2, que tem obviamente o LB, sendo a indutância que representa o fluxo de dispersão criado pela corrente I2, mais o componente M, que está no meio do circuito aqui, representando o fluxo mútuo. É essa modelagem que a gente utiliza quando faz análise de transformadores. Ou melhor, é uma modelagem parecida com isso que a gente utiliza quando faz análise de transformadores de forma profissional. Mas não é exatamente assim que a gente faz. Eu vou deixar essa análise de transformadores para o nosso curso específico de transformadores, no qual vamos ter tudo isso aí em muito mais detalhes.